Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos com professores e pesquisadores que participaram da 4ª jornada e do 2º Simpósio Internacional de Psicanálise da Unesp. No programa de hoje nós conversamos com a professora Patrícia Porchat, do Departamento de Psicologia aqui da Unesp em Bauru. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Professora, dentro dessa dimensão da discussão da psicanálise, a senhora coordena um grupo aqui em Bauru que trata da questão da psicanálise, do gênero e da sexualidade. Qual que é a importância dessa discussão, dessa relação entre esses temas? Bom, esse grupo tem 1 ano, né? E acho que tem uma preocupação especial de trazer para dentro da Unesp, né, uma questão que está atravessando a nossa sociedade hoje, que é, eu posso dizer, da desconstrução do masculino e do feminino, né? Também do questionamento, né, de uma heterossexualidade normativa, né, na medida em que a gente vê uma série de mudanças na sociedade para as quais muitos profissionais não estão preparados, né? Então a gente não tem, por exemplo, na nossa grade curricular, estudos de gênero, né? A gente tem sexualidade, mas a gente não tem uma disciplina específica para estudar o gênero. E gênero a gente não estuda só a partir da psicologia, a gente tem que ter um atravessamento pela história, pela antropologia, pela sociologia, pela literatura. Então, assim, de cara, eu acho que uma das preocupações desse grupo que eu coordeno é poder trazer textos, né, dessas várias outras disciplinas para que os alunos da psicologia e outros alunos também interessados que se juntem ao nosso grupo possam começar a pensar essa questão, né, da construção do masculino, da construção do feminino, ou da desconstrução do masculino, da desconstrução do feminino, a partir de várias perspectivas, né? Então esse é o, digamos assim, o lado de estudo desse grupo. Tem o lado da extensão, porque eu tenho uma preocupação minha também de capacitar alguns alunos da psicologia a atender, por exemplo, um casal de homossexuais que quer adotar uma criança. Bom, o que esse aluno pensa disso? Isso é tranquilo para ele, isso não é tranquilo para ele, que formação ele tem, como é que ele escuta esse casal, né? Como é que ele... na psicologia clínica na sequência, onde esse aluno de repente pode vir atuar. Exatamente, quer dizer, estou pensando em alunos aí que vão para o nosso centro de psicologia aplicada, né? Que vão atender a população e vão se haver com uma série de questões que hoje estão presentes na nossa sociedade, né? Ou, por exemplo, alunos que se interessem em fazer um trabalho de campo, né, junto a uma população que é muito vulnerável na cidade, uma população travesti, por exemplo, né? O que o aluno faz com isso, como é que ele entende, né, como é que ele pensa essas questões, né? Então acho que são questões assim que a gente vê no jornal o tempo todo, né, e não tem uma preparação dentro do curso para lidar com esses fenômenos, né? Então tem esse lado também da extensão, né, de um acesso aí à população, né? E, enfim, eu acho que cobre basicamente esses 3 aspectos, né? E dentro dessa dimensão, professora, qual que tem sido a importância do debate, de desmistificar um pouco o que vem a ser a psicanálise, para ela não ser uma dimensão apenas clínica, para discutir esses outros assuntos totalmente contemporâneos, como é a questão do gênero e da sexualidade hoje? Então, eu acho que a psicanálise, se a gente for pensar assim numa perspectiva freudiana mais estrita, ela sempre esteve preocupada, né, com o mundo e o indivíduo, né? Quer dizer, não existe um indivíduo isolado do mundo. Então acho que essa ideia de que a psicanálise só cabe dentro de 4 paredes, né, que a psicanálise é só um tratamento individual, é uma ideia que já está furada desde a própria época do Freud. Eu acho que isso foi uma má leitura, né, da herança que o Freud deixou para a gente, né? Então assim, o Freud é um cara que pensou, por exemplo, sobre as guerras, né? É um cara que pensou sobre a religião, né? Acho que se o Freud estivesse vivo, ele estaria pensando sobre gênero hoje, né? Então a gente faz uma recuperação, eu acho que esse momento é importante aqui em Bauru, na Unesp, de fazer uma recuperação do lugar que a psicanálise pode ocupar, né, junto à sociedade de modo geral, no sentido de poder fazer uma análise, fazer uma discussão e mostrar como é que ela aborda uma série de fenômenos, ou como é que ela trabalha fora do consultório, né, trabalhando em hospitais, por exemplo, ou trabalhando junto a comunidades, né, e faz uma intervenção direta
em vários espaços da sociedade, né? Então, assim, a minha preocupação em particular é fazer essa intervenção, mas atravessada pela questão do gênero e da sexualidade. Nessa perspectiva, a senhora participa de uma mesa dentro do evento na Unesp em Bauru sobre psicanálise para discutir abordagens psicanalíticas e esquizoanalíticas em relação ao gênero. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que vem a ser essas abordagens, né, psicoanalíticas e também esquizoanalíticas. Então, essa mesa ela foi pensada muito em função de um outro professor que é da Unesp de Assis, que é o professor William Pérez, né, que trabalha muito com o Deleuze, né, que é um autor que não se diz mais psicanalista, ele se diz esquizoanalista, né? Então ele faz uma proposta a partir da psicanálise, mas um pouco, digamos assim, criando novos conceitos e talvez fazendo algumas críticas a conceitos psicanalíticos. Então o William vai poder falar, né, como é que essa proposta esquizoanalítica contribui na questão do gênero, né? E eu e um outro professor, que é o professor Tami Ayush, que já esteve aqui em Bauru, então vamos trabalhar a partir da psicanálise uma abordagem da questão de gênero. Mas tanto eu e o professor Tami quanto o professor William estamos preocupados na construção do que a gente chama de uma psicologia queer, né? Que é uma psicologia próxima à teoria queer, né? Uma teoria que surge nos Estados Unidos, com a ideia de se voltar para os indivíduos excluídos de modo geral. Acho que dá para a gente pensar desse jeito. Dessa forma. E qual que teria que ser essa abordagem, professora? Enfim, acho que essa é uma abordagem em construção, né? Mas é uma abordagem que, por exemplo, se preocupa com o indivíduo atravessado por questões de gênero, de raça, de etnia, de minorias religiosas, enfim, de todas as formas que podem colocá-lo numa situação de exclusão, onde ele deixa de ser considerado como aquele sujeito primordial das teorias de modo geral. Então, é uma teoria que vai estar olhando um pouco para aquilo que ficou fora das outras teorias, né? Então, acho que tem uma preocupação com o que é esse sujeito, né? Antes de mais nada. Acho que tem uma preocupação também em pensar o sujeito como singular, né? Então, eu tenho, digamos assim, eu posso participar de um grupo, né, mas não podem deixar de olhar para mim como alguém que não necessariamente encaixa a uma determinada identidade, né? Quer dizer, eu faço parte, por exemplo, eu sou branca, mas eu sou branca diferente de todas as outras brancas. Eu sou mulher, mas o que é específico no meu jeito de ser mulher, né? Então é uma teoria que tenta mostrar que quando você cria categorias para dizer o que os sujeitos são, eles não cabem nessa categoria. E se você tenta fazê-los caber, você está trabalhando num sentido adaptativo, né? E é justamente como a gente tenta evitar trabalhar, né? Porque adaptar alguém é cortar as possibilidades criativas dessa pessoa, né? Então acho que a teoria queer vai olhar justamente para esse lado, o que escapa da adaptação a uma determinada identidade. E como isso a gente pode voltar para a questão do gênero, que é tão recorrente, tão debatida, né, para incluir as pessoas LGBTS, né, da forma das pessoas trans, como elas se nomeiam, vamos assim dizer? Então, acho que essa primeira preocupação que eu te falei, por exemplo, quando a gente faz uma desconstrução do que é o masculino, né, a gente está fazendo uma análise, por exemplo, de quando você pega uma determinada teoria e você fala em homem, bom, em que época que foi isso, né? Que modelo de homem estava sendo pensado, que masculinidade é essa, existiriam outras formas de masculinidade, existem, por exemplo, masculinidades que a gente pode chamar de femininas e nem por isso deixam de ser masculinidades, né? Então, quando a gente pega uma pessoa trans, né, a gente está justamente tentando mostrar, bom, a anatomia é ela que vai dizer o que é gênero? Não. O desejo dessa pessoa por alguém do sexo oposto, é isso que vai dizer gênero? Não, né? A fantasia que ela tem, mas que não necessariamente ela comunica sobre com quem ela quer se relacionar, é isso que define o gênero dela? Não, né? Então, nesse sentido, aquilo que ela se diz, sou homem, sou mulher, é isso que define o gênero dela? Não necessariamente também, né? Então, a gente tenta poder fazer com que a pessoa tenha liberdade de dizer o que ela é, sem que ela tenha que se encaixar naquilo que já está proposto socialmente, né? Então, acho que antes de mais nada, assim, poder escutar o outro naquilo que é singular nele. Então, se biologicamente nasceu homem, mas se sente mulher, mas quer conservar a sua anatomia de homem, né?
e vai se relacionar com uma mulher, bom, se a gente olhar de fora, a gente vai ter duas mulheres, por exemplo, né? Só que um deles, anatomicamente, a gente diria é do sexo masculino, tá? Então é aí que tanto a teoria queer, né, quanto os estudos de gênero podem, acho que basicamente, ensinar a respeitar o outro na sua diferença, seja ela qual for. Eu acho que o problema mora aí, né? Quando a gente fala seja ela qual for, assim, até onde a gente aguenta olhar para o outro e falar, nossa, isso é muito diferente de tudo que eu já vi, né, em termos de gênero. E participar desses debates do grupo de estudo que a senhora coordena tem ajudado nesse sentido de fomentar esse respeito, de aumentar o respeito das pessoas para olhar aquilo que a princípio parece ser diferente, mas que na verdade não é? Eu acho que a princípio parece ser diferente e é diferente. Eu acho que esses debates ajudam justamente a gente conseguir aguentar lidar com o diferente, né? Eu acho que a nossa tendência, de modo geral, quando a gente olha para uma coisa diferente, é tentar aproximar e dizer, é daquele tipo esquisito que a gente está acostumado a ver por aí. A gente tem um estranhamento, mas em geral do estranhamento a gente vai ou para uma tentativa de adaptação, ou a gente diz que é doente, ou a gente desrespeita, né? Então acho que o trabalho todo é no sentido de dizer, é tão ser humano quanto a gente mesmo, né? Como é que a gente aguenta suportar essa diferença, né? Então acho que o tolerância seria a palavra, tolerar isso ou não? Seria muito forte falar em tolerância? Eu acho que tolerar fica no limite do, tá bom, eu aceito. E eu acho que não é por aí, né? Como se não tivesse outra alternativa. Como se não tivesse outra alternativa, exatamente. Mandaram eu a tolerar, eu tolero. Não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que é poder poder justamente se encantar com as diferenças possíveis dentro daquilo que é humano. E que a gente possa ter cada vez mais esse encantamento, então, professora. Muito obrigada por sua participação em nosso programa. Tá bom, obrigada a você. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre psicanálise e gênero, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.